Glória a Deus, aplauda mais forte a Ele, que Ele é Rei e vive eternamente. Amém? Glória a Deus, tomai-vos os vossos assentos. Meu filho, você que manda. Aí. Muito obrigado, viu? Amém, amém. Pronto, quem está nos acompanhando através do celular, assistindo pelo YouTube ou assistindo pelo Instagram, fiquem até o final. Deus tem algo poderoso a manifestar nessa noite. Amém? Quantos creem nisso? Glória a Deus, viemos de uma maratona maravilhosa e incansável. Uma maratona maravilhosa e incansável, graças a Deus. Quinta-feira, culto. Sexta-feira, monte. Ontem foi um culto extraordinário. O culto dos varões. Cadê os varões que estavam aqui ontem? Foi um divisor de águas. Um verdadeiro derramar da glória de Deus aconteceu ontem. Nós fomos muito favorecidos pela mão do Deus Todo-Poderoso. A comida, por mais que seja excelente, ficou no chulé. Agora, a presença, a graça, a unção, a palavra, a manifestação livre do Espírito Santo. O ambiente estava extraordinário. Como dizem alguns pregadores avivalistas, o céu estava baixinho. Estava baixinho. Mas isso é fruto de uma decisão de homens que decidiram mudar suas vidas. Decidiram parar de lutar contra seu eu, sua carnalidade, no âmbito de fazê-la entender algo, e decidiu se despir de tudo e partir para o altar. Porque no altar Deus responde tudo, e no altar Deus faz tudo também. No altar Deus se apresenta para um povo não que é entendido, mas para um povo que é desprendido. É um povo que ama a sua palavra e luta todos os dias para transformar a palavra, que é viva e eficaz, e também muito penetrante, e além disso, cortante. Corta. Afiada demais é a espada do Senhor. Afiada demais é a palavra do Deus vivo. Nós não estamos aqui pelas palavras de autoajuda. Nós estamos aqui perseverando exatamente pela bravura de grandes homens de Deus que perseveraram na sã doutrina e na boa conduta, para pregar esse evangelho limpo, límpido, e fazê-lo conhecido. Para isso nós estamos aqui, e por isso nós estamos vivendo nesses dias com um objetivo de cunho totalmente celestial. Graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus pela tua família. E graças a Deus, porque o Senhor te escolheu, te separou, por que não dizer, te elegeu para esse exército, para esse esquadrão das colheitas da última hora. Estamos vivendo as colheitas das últimas horas. O
O Rei está voltando. Nosso Redentor. A palavra que deve ser de forma insistentemente pregada é: arrependam-se. Arrependam-se. Voltem para o princípio. Voltem. De onde parou? Recomecem. Deus também é Deus de novos começos. E também é Deus de recomeços. Estamos aqui desfrutando de mais uma bela oportunidade de podermos exaltar o nome dEle, engrandecer o nome dEle. A palavra que mais salvou almas foram as palavras confrontadoras, com centralidade na persona de Cristo, que é Cristo sendo vivo, eficaz e cumprindo toda a maestria do seu querer. Essas palavras que devem, de forma insistentemente, serem pregadas, lembradas, que custem, inclusive, insatisfações, mas permaneça e persevere. Nosso Redentor vive. Vive, vive. Tem uma palavra. O livro de João 19. Livro de João 19, 22 ao 24. Você que está nos visitando aqui nessa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a casa do nosso Deus. Você achou a palavra? Eu vou ler. Hoje pela manhã também tivemos um momento extraordinário de busca pelo Espírito Santo. Uma manhã de homens que esqueceram a carne que comeram ontem e vieram em santo jejum buscar intimidade com o Espírito Santo. Você, quando tiver esses momentos, não falte não. É exaustivo, eu sei, da matéria, essa matéria podre, essa carne nossa. Mas quando você chega aqui, que você se derrama, que você começa a adorar o único que merece a totalidade da tua adoração. O céu se revela, Deus se manifesta, e todos nós saímos cheios. Momento rápido, mas muito profundo. Vamos à leitura da palavra. Livro de João 19, 22, diz assim: Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida, toda de alto a baixo, não tinha costura. Não tinha costura.
Disseram-lhe, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a Escritura, que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Livro do profeta Isaías, 61, 10 e 11. Amém? Sigo. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Diga glória a Deus. Me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Para todas. Lucas 22, 44. Todos acharam? E posto em agonia. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas que corriam até o chão. Até aí, irmãos. Vamos orar? Pai amado, querido e poderoso, exaltado seja o teu santo, glorioso e majestoso nome. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. É uma noite ímpar, sublime. É uma noite maravilhosa. É uma noite que nós criamos, geramos, estabelecemos expectativas para vivermos algo sobrenatural. Adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Aqui estamos, os teus filhos, pequenos, pecadores, miseráveis, mas o Senhor nos amou e entregou teu Filho amado para ser, naquela cruz, exposto ao mais profundo nível de vergonha e ação vexatória.
Tudo isso por amor de nós. Obrigado, Santíssimo Jesus. Obrigado porque tudo que foi feito não impediu o propósito do Senhor de se cumprir. E nós somos frutos do teu árduo trabalho. Nós somos resposta, Senhor, e precisamos compreender isso a cada dia, que já não tem mais nada a ver com nós e ações particulares nós, mas sim em um grande ajuntamento, alistados nesse exército celestial, para sermos quem exalta, engrandece e glorifica o teu santo nome. Por isso a minha condição, a minha aflição, os meus sofrimentos não representam o Cristo ressurreto. O que representa o Cristo ressurreto é em mesmo a todas essas situações que passamos, Jesus aparece. O Senhor é vitrine. As pessoas não olham para nós e enxergam pessoas descontentes. Enxergam pessoas que estão submissos à totalidade do querer do Altíssimo. E não questionamos a água, o vento, o sol. Nós não merecíamos nada. E mais um dia estamos aqui. Só que esse é um dia especial. E nesse momento eu produzo arrependimento. E eu declaro, essa é uma igreja arrependida. E eu declaro, essa é uma igreja de sacerdote que se derrama no altar. Essa é uma igreja que os homens são de honra, de verdade. Não porque tem uma insígnia escrita em sua camisa, mas porque cravou no coração o ser sacerdote de honra. Fale conosco, Senhor. Bendito, eterno. Eu posso ficar 2 dias aqui e nada acontece. Utilizar de todo o mecanismo, habilidade, mas o que muda a vida do povo é a tua palavra e o teu poder. É o Senhor que converte, convence, Espírito Santo, transforma. Portanto, nos faz sermos sucintos na palavra e profundos no cumprimento das obrigações de retidão em tua presença. Alcance essa igreja nessa noite. Que seja diferente, que seja memorável, que seja tão profundo, Senhor. E que possamos, ao término desse culto, se não formos arrebatados, que o Senhor nos faça produzir eficiência todos os dias em um ritmo acelerado. Restaura-nos, Senhor. Tira as distrações, meu Deus. Tira o que está roubando o tempo, Senhor. Tira aquilo que são motivos de guerras, de afrontas e discordâncias. E nos alinha à totalidade do teu querer, Senhor. Repreendido seja todo o mal. Eu declaro os nossos corações rendidos, nossa mente atenta, os nossos ouvidos blindados, para só ouvir, receber e fazer cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu.
cessa, Senhor. Cala as vozes subliminares que só fazem perverter e impedir o povo de alcançar profundidade na tua presença. Eu declaro liberdade no Espírito. Eu declaro que o Senhor é o Deus dessa casa. E o Senhor também é o Deus da nossa casa. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. O tema da mensagem: vestes o sangue. Vestes o sangue. As vestes de Jesus foram repartidas. E aí aqui podemos analisar: vestes por interesse ou sangue por remissão? O que você prefere? Você prefere tocar na orla ou levar a orla do manto de Jesus para casa? Ou prefere ser remido pelo sangue dele? Porque talvez a parte física da vestimenta é mais fácil de você convencer alguém: ó, eu tenho. Agora, sangue não. O sangue você sente todos os dias, mudando um pouquinho na sua vida. Ações gradativas. Quanto mais você se permite viver, o Senhor, Ele vai enxertando um pouco mais em você do seu sangue e lhe cravando na oliveira verdadeira que é Cristo. Mas decida, você quer vestes ou você quer o sangue? A veste foi instrumento de troféu. E os soldados voltaram para casa, cada um com seu troféu. Agora o sangue não. O sangue foi derramado no chão para remir a terra. O sangue foi derramado no chão para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Pega do chão. É o sangue que correu ali naquele Getsemane. O sangue do Getsemane é um. O sangue da via dolorosa é outro. O sangue do Gólgota é outro. Poderia pregar sobre os tipos de sangue nessa peregrinação de cumprimento da vontade do Pai, que são marcos históricos no direito que Jesus adquiriu de ser posto no mais alto lugar, eternamente, lugar intocável, inabalável, porque veio, como eu e você, carne e sangue. Você prefere colheita ou entrega? O que você prefere? São perguntas que nós precisamos nos autoconfrontar. Porque viemos e nos deparamos sempre com uma busca baseada em algo. O algo que você busca é entrega ou é colheita? Eu vou te falar o que é entrega. Dízimo não é entrega. Oferta também não é. Não. Sacrifício também não é. Você sabe o que é entrega? É além de tudo aquilo que a lei, ordenança e mandamento estabeleceu, você vai fazer uma eleição, eleger um altar
particular de surpresa. Dizer, eu vou fazer algo diferente hoje. Não existia dízimo quando o homem estabeleceu. Não tinha necessidade, porque benevolência não precisa estar escrito. Benevolência, favor, misericórdia, empatia, respeito, isso não precisa estar escrito em lugar algum. Isso já são dons que vieram entranhados dentro de nós. A Bíblia diz, podendo você, ou sabendo você, o que é o bem, e não faz. Ou seja, todo mundo sabe, todo mundo entende o mal que está causando e a bondade que está exercendo. Nos prendemos muito nas tais desculpas, mas Deus me entende. Deus não entendeu o filho no âmbito de produzir socorro em meio ao propósito, para não deturparem. O filho fala, Deus meu, por que me desamparastes? Uma das interpretações e traduções é desafeto. O Senhor teve que arrancar o afeto. Você consegue julgar causa sem tomar ações particulares? Exercer a excelência da análise, sem colocar o veja bem, eu penso assim, eu acho isso. Porque para Deus, teu pensar, achar, se não tiver linkado diretamente com o que Ele estabeleceu, enquanto você não peregrinar na sua via dolorosa, vergonha, ação vexatória. O céu é especialista em fazer isso. Aquele que não poupou nem o seu, vai poupar você que é bonito, e eu que sou baixinho, com a cabeça grande. O céu está alinhado com o fundamento que foi estabelecido na eternidade há muito tempo. Há muito tempo. Tudo foi estabelecido. Deus nunca perdeu o controle. Eu fico risonho quando eu vejo alguns estudiosos em alguns debates falando que houve falha, que houve erro. Então, e eu penso como Deus no seu alto e sublime trono escuta essas asneiras de um povo que, por não terem cumprido da forma que agrada a Deus, estabeleceu memoriais particulares e acredita tanto nessas asneiras que tentam o tempo todo converter e convencer os outros. Deus não perde tempo com isso. Por exemplo, aquele debate foram 30 atores e ateus contra um homem que viralizou. Todo mundo assistiu. Quem não assistiu, perdeu a capacidade que um homem tem de produzir eficiência quando sua convicção
for concreta naquele que o amou. Em nenhum momento ele falou: vamos orar aqui, irmãos. Vamos convidar aqui o Espírito Santo para se fazer presente. Foi mundo real. Como o ateu queria partir, ele ia. Quer na filosofia, eu provo Jesus. Quer na ciência, eu provo Ele. Como você quiser. Quem vai dizer? Não, você vai dizer o que é que você quer. Pergunta que não quer calar. Eu sei que na sua, ou na maioria da capacidade das pessoas, inclusive de nós, vai dizer: Deus tomou aquele cara. Não. Tu acha que Deus vai ficar se justificando para 30 caras que cercou outro no meio? Você acha que Deus vai perder tempo? Ah, mas é necessário. Augusto Cury. Alguém já leu o livro dele? Você deveria, quem não leu. Ele era o quê? Ateu. E teve uma palestra dele que eu participei, que ele falou que ele era à toa, mas com tanta convicção, que ele deve ter levado algumas centenas de milhares para o inferno. Sabe por quê? Chega em um patamar de visibilidade, quando você se torna, porventura, uma personalidade pública, você tem que tomar cuidado com o que é convicção sua e com o que é perversão. A minha convicção, para mim, funciona. Para implementar isso nas pessoas, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, sim, a maioria dos embates, dos debates, perdoe-me, não glorificam a Deus. Não. Dá possibilidade e margem do alto arrazoar do inferno, de trazer ainda mais ciranda, dizer, nem eles se entendem. Jesus, ele vai direto e fala: Pai meu, Pai meu. Por quê? Se possível, mas todavia não seja feito a minha vontade. E como que um homem toca uma chamada poderosa, uma chamada profunda, sem colocar a vontade dele, pastor Simão? Porque a primeira coisa que o Evangelho vai roubar de homens convictos é a convicção. Para que o centro da razão celestial entre em exposição na vida desse homem. Um exemplo: você não vê Deus, fecha os olhos em um ambiente que ninguém está adorando, você começa a adorar, daqui a pouco você está chorando, não quer falar. Para você é profundidade em Deus, e para o povo. Por isso que quem ainda não é convertido na sua casa, você deve ser singelo também em algumas ações. É necessário que o Evangelho seja testificado pelo exemplificar. Eu me tornando exemplo, sem a necessidade dos gritos na praça. O exemplo arrasta. Não vão perguntar o nome de Deus, porque quem conhece Deus é você, sou eu. Mas o meu exemplo vai dizer assim: tem algo diferente. Aí você fala: desde o dia que Jesus chegou na minha vida. Augusto Cury, ele vai dizer: eu fui moído quando eu comecei a analisar sem espiritualizar. Parte palpável, sentar para fazer conta, sentar para experimentar de algumas coisas que a física não vai responder, a ciência também não.
Mas aí você vai dizer, espera aí, como pode isso acontecer? Eu ouvi um relato de um médico, ele narrando os batimentos do coração. Batimento lento, quando a pessoa está em um momento crítico, lá em uma UTI, ou em um AVC que tenha ocorrido. Esse médico, ele começou a estudar que esse batimento desse coração não era um batimento querendo se recuperar, era um batimento de arrependimento para voltar para quem criou. É como se tivesse uma força induzindo aquele coração ou aquele batimento a falar alguma coisa. E ele se converteu num dia que Deus fez ele ouvir o que o batimento estava falando. E estava dizendo, deem glória a Deus. Então, representando uma análise de interpretação, quando eu paro de adorar a Deus, eu vivo por conta própria, eu estou à margem. Meu corpo não foi criado para viver da forma exuberante, carnal, mas eu vou vivendo em algum momento a doença que vem, a enfermidade que vem, o caos que se achega. É meu corpo falando com sinais claros. Tudo começou quando você parou de dar? É extraordinário. É extraordinário. Glória a Deus. Aleluia. Quem aqui já maltratou Jesus? Quem aqui já vendeu Jesus? Quem aqui já botou a mão no prato com Jesus? Tudo que eu estou falando eu já fiz. E tudo que eu fiz não mudou Jesus. Agora, as reações que Jesus tem, eu vendi ele e ele continuou me amando. Eu traí ele e ele continuou me amando. Eu coloquei a mão no prato e depois saí para vender ele e pegar moeda. E ele continuou me amando. Eu falei que nunca mais iria me afastar da presença e eu menti. Que amor é esse de Jesus, gente? Agora explique ele espiritual, ninguém consegue. Agora explique físico, seja exemplo. Como que eu explico esse amor de forma física, palpável? Com alto choque. Como pode eu ser isso tudo, esse escárnio? E ele continuar me dando a mão, vem para perto. Eu te amo. Como pode alguém como eu e você receber 24 horas da manifestação, da proteção do Senhor, e em um nível tão preocupante que ele tem, que quando chega a hora dele ir, ele fala assim, está chegando a minha hora de ir, me ajuntar ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Ele está dizendo assim, ó, muita gente passou, abandonou, falou, disse, mas eu sou tão preocupado com vocês, que eu já roguei ao Pai, e Ele já enviou
o outro Consolador. Só que esse outro Consolador é mais assustador ainda. Diga por quê? Que a pessoa física de Jesus, você consegue contar a história para todo mundo, porque todos os relatos, estudos, as crônicas, os pergaminhos comprovam que ele esteve na terra, passou, padeceu. E nós que tivemos em Israel, em Jerusalém, quando você chega nos céus de Israel, a presença é real. Você é envolvido por um quebrantamento inexplicável. Você começa a chorar, está chorando por quê? Não sei. É como se algo muito forte estivesse falando dentro do meu íntimo, aquilo que nem eu estou entendendo. Mas depois que eu ouvi o relato desse médico, eu entendi. Meu corpo pisou no lugar que Jesus andou, habitou. E quando eu pisei lá, meu corpo começou a se expressar. Sabe quando você de repente começa a se quebrantar na presença de Deus? Você se desliga de tudo que está acontecendo e diz: ó, não quero saber de nada que está acontecendo do lado de fora. Aí um quebrantamento invade você, seu coração. Quando você vai ver, você se perde na adoração. E quanto mais você se lança nos braços invisíveis dele, mais você sente o pertencimento, mais você sente que ele verdadeiramente te amou. Aleluia, graças a ti. É por isso que a única coisa que o Espírito requer de você é que você haja com verdade. Por isso que o Senhor, Ele faz questão de lembrar o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. É a verdade, a palavra do Evangelho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Então o teu fôlego é Ele, tuas pernas desenvolvendo movimentos, Ele. Você afastado do propósito, Ele deixa. Quando você chega para a presença, Ele te dá vestes novas. Pela manhã o pastor Júnior, ele falou do início, meio e fim. Mas ali ele teve um momento que ele falou quando o Senhor, Ele vai tirar Adão e Eva do paraíso. Qual é a primeira preocupação que Deus tem ao retirar? Não. Hã? Aleluia. A preocupação do céu é que você esteja protegido. Eu estou debaixo de uma colheita, mas eu não me zanguei com Deus. Precisamos nesses dias termos humildade. Eu fui posto para fora do jardim porque eu comi, e Deus poderia só me expulsar, mas Ele pegou com as suas mãos a primeira veste que eles vestiram. Quem fez foi Deus. Eu não sei quanto tempo durou para Ele fazer essa roupa. Ele é eterno, né? Mas eu também não acredito que para tudo haja
haja para fundamento criacional. Para relacionamento é vivamos. Vivamos. Aleluia. Louvado seja Ele. Então, não pediu para anjo fazer nada. Ele está fazendo uma roupa para tirar 2 filhos do jardim. É forte. E quantas vezes nós estamos sem dignidade alguma. E Ele faz questão de nos dar uma roupa. Essa roupa que Ele deu para esse casal, Ele não expulsa de uma forma que eles vão sair de lá em um nível de aceitar que não podem mais. Eles recebem uma roupa, porque é muito difícil você estar longe da presença sem algo que lembre o seu pai. Então Deus, Ele dá algo para ficar entranhado neles, onde eles olhassem, foi meu pai que me deu. Você vai ler a Bíblia e vai ver grandes homens de Deus presenteando seus filhos. A primeira túnica, quem fez foi o pai. Eles saem. E depois acontecem N coisas. E depois que eles tomam distância, a Bíblia diz que Ele coloca 2 anjos com a espada flamejante por cima dos muros de acesso ao jardim. Provavelmente uma placa está na porta, em reforma. Não por erro. Porque a eternidade já prepara a resposta. Eu não sei se eles sentiram saudade de voltar. Mas uma coisa é fato. Eles não viveram fora daquele ambiente. Porque ali tinha tudo. 4 braços de rio saíam do Éden. E não era para alagar o Éden. Ah, você não está entendendo. Por isso que mesmo errando, você continua. Mesmo errando, falhando, pecando. Os braços dos rios celestiais continuam sempre a nutrir você. Você vai para um lugar e alguém fala: tome dessa água. A palavra de Deus. Você está pensando em fazer uma asneira, chega alguém com outro braço de rio. Ei, o Senhor diz que você é muito importante. Você vai para outro lugar e tem água lá também. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu comecei a falar. Eu não falei nem 10% do que eu queria. Eu acho que eu vou pregar uma vez por mês, vou pregar o dia todo. Você quer ser conhecido? Ou torná-lo conhecido? Você quer buscar a face ou apenas tocar nas mãos dele? Esse advento do sofrimento extremo de Jesus, ele é narrado de forma total e integral lá no livro de Salmos 22. Depois você lê. Lá você vai ser muito ministrado, porque lá você
vê uma comprovação e uma preocupação de Deus. Porque todo mundo talvez não falasse da ação do Cristo. Mas todo mundo fala de quem? Você vai em Israel, os lugares mais nobres têm o sobrenome do rei Davi. Os lugares mais importantes têm o sobrenome Davi. Davi. Tudo lá tem o nome dele. A estrela de... E da raiz de Davi vem quem? É um rebento. É um rebento. Você sabe o que é rebento? Hã? Imagine. Não é um R bento, não. Hã? É um cumprimento independente do seu querer. É um cumprimento independente do seu acreditar. Por isso que se alguém que professa acredita, ele vem. Se não, ele vem. Se o aceita, ele vem. Se não, ele vem também. Aleluia! Só que o Salmo 22, ele é tão profundo, porque ele ficou como memorial de comprovação, porque é profético. Jesus não tinha vindo. E estudiosos se debruçaram para entender o que Davi queria falar nesse salmo. E chegou em uma grande conclusão, diga qual? Davi não falou nem um ponto, nem uma vírgula dele. Estava falando do Cristo. E por que isso é muito importante? Porque até o dia de hoje eles estão esperando Jesus vir. Só que se eles de verdade analisassem Escritura, de verdade, só nesse salmo teria resposta para 90%. De quem que eles estão que ele está falando? Já que não é dele, é quem? Seja bem-vindo. O Eterno vive. Então não tem como falar de Davi sem compreender a necessidade. E por que tinha que ser Davi de uma raiz X para ter, no âmbito de interpretação, o reino celestial, em termos de peso circunstancial, associado a um rei celestial que veio despido. Aonde Davi estava? Aonde Jesus estava? Como foi que um fez o labor e o cumprir, e a eficiência da sua chamada, e o outro, ambos em cumprimento, seguiram um rito natural, obedeceram à lei, aos profetas, ao sacerdócio. Agora, só quem deu a vida, só quem entregou a vida, por mim e por você, foi Jesus, o bendito. Nós estamos agora no final, e é muito importante esse final, porque as vestes dele foram repartidas. Eu poderia falar das 6 vestes que ele vestiu, inclusive a de zombaria, a capa de púrpura, a capa de vermelha ali, que os soldados colocaram, para expor uma vergonha maior, subjugando o que ele não era. Eu poderia falar da capa reluzente, que é uma expressão de autoridade que um rei falou, se falado ele é. Daqui a pouco um rei, quando vai para o ápice
do cumprimento da vontade do Pai, diz assim, ó, bote uma placa escrita: Rei. Alguém vem correndo e fala para ele: ei, não bote que ele é rei, não. Diga que ele está se intitulando que é rei. O que é que ele fala? O que eu escrevi. Está escrito. Ah, você não entendeu? Meu Deus do céu. Você está batendo palma sem entender. O que eu escrevi é uma memória da eternidade. Ele não está dizendo, eu mandei porque eu sou rei. Eu estou relembrando porque ele é eterno. Porque não tinha lógica. Ele podia dizer, vai questionar o que eu mandei? E todo mundo tinha que acatar. Ele fala, o que eu escrevi, escrito está. É consumado, é tetelestai. Sabe o que é isso? A eternidade cumpre toda a vontade do Pai, fisicamente, para que todo mundo que entende veja, para o que não entende veja também, para o nécio veja, para o douto e para o indouto vejam. Tirem as vossas conclusões, mas não neguem. Você se lembra? Quando Jesus sente sede, ele fala, tenho sede. E aí alguém pega uma lança, coloca uma bucha de sopo, encharca no vinagre e bota onde? Primeiro bota na boca e depois espeta ele. Eu tenho o que ele falou? Sede. Aí quando furam ele, o que é que acontece? Sai o quê? Não, primeiro sai o quê? O sangue primeiro. E depois, ele é a água da vida. E é o sangue que restaura. Ele é tudo o que nós precisamos. Meus irmãos, essas vestes são divididas porque é da costume para os malfeitores dividirem os despojos como trunfo, como troféu. Eles guardavam nas suas casas. Quantos homens maus já tinham passado pelas mãos deles e eles tinham exercido a justiça e a lei. Então essa vestimenta de Jesus é uma vestimenta de trunfo, porque na mente deles é só mais um objetivo de uma missão, de alguém que se intitulou rei. Só que quando eles repartem a roupa ali, dentro tem uma outra roupa, é a túnica. Só que a túnica vai comprovar para eles, o susto deles não é nem a roupa, é a túnica. Porque era costume sacerdotal a túnica, identidade de representatividade, vir primeiro. Jesus usava a túnica por último. A contrapele de Jesus era a túnica. Então estava todo mundo acusando. Quando arranca a roupa é que vai ver que ele está com a túnica. E quem usa a túnica é quem? Sacerdote. Quem usava a túnica é sacerdote. Não, mas e se fosse qualquer outra túnica? Era uma túnica exclusiva. Não tinha costura. Não tinha vontade de alguém. É porque eu quero uma túnica dessa. Como o dia de hoje. Ver alguém usando algum tipo de elemento profético. Um talit. O cara não sabe nem o que é, mas está tudo usando um talit. Outro dia eu vi um abençoado
há um tempo atrás. Aí eu estou vendo ele no monte, ele está com um talit rosa. Ele falou, agora eu sou profético também. Falei, Pronto. Falei, beleza. Eu falei, mas você sabe o que significa isso? Ele falou, não, aqui quem usava aqui, Jesus usava, os apóstolos usavam. Falei, um jumento usa, né? Eu falei, mas por que você pegou logo o feminino? Ele, como assim? Eu falei, isso é o feminino. Ele olhou assim, falou, eu não sabia não. Eu falei, é o que acontece. É igual o chofar. É igual o chofar. Acha bonito, compra. Ô, meus irmãos, concorda que ficar tocando um chifre daquele não é bonito? Bonito a expressão de andar? Tem que ter chamada. Ah, mas é para ser diferente. Não. Não é para ser diferente, não. Isso são coisas que Deus gera no coração de algumas pessoas para serem diferenciadas em dias comuns. Então, um talit é o quarto da oração. O quarto da oração. Entra no teu quarto e fecha. Vou explicar uma vez só, mais. O talit, ele é utilizado de uma forma que ele fica aberto. Cobre em cima, abre. E ele fica aqui amostrando as leis, os nós que representam desde os fundamentos apostólicos, lei, princípios. Eu não quero adentrar nisso para a gente focar na palavra. Mas quando ele vai ajoelhar, aquele talit vira um quarto. Por isso que tem um talit da família, inclusive, que ele bota a família toda embaixo. Por isso que tem aquilo escrito que o Senhor nos esconde debaixo das suas. Ou tu acha que Jesus vai virar um pássaro sem subjugar? Mas são feitos da criação dele, não tem por que ele ser um. Entendeu? São feitos para manifestação, para a glória dele. Agora ele não precisa mais ser pássaro, águia. Não. Eu vi uma águia aqui, eu vi Jesus. Não, você viu uma águia. Nós já tivemos muitas experiências no monte e vemos tanta coisa. Só que ali não foi Jesus. Nós temos que ser maduros. E por causa de muita asneira visual, é gente andando de vestido por aí. É vestido colorido. Tem um cidadão que ele tem um vestido parecendo o Papa de uma igreja, eu esqueci o nome do lugar. Está criticando ou não? Estou ensinando. E altar é para produzir ensino. Aprendam isso. Altar é para produzir ensino. É daqui que sai a instrução para nutrir o povo, suprir o povo. Era muito mais fácil para mim nem falar nada disso. Só que eu não posso ver o povo caminhando para convicções erradas e permitir. Eu vou ser penalizado por isso. Então nós precisamos trazer o centro absoluto, que é o cumprimento do que está escrito, a palavra de Deus. A célula máter da igreja. O resto são experiências de alguns homens particulares. Nós não podemos pegar experiências minhas do apóstolo e obrigar a igreja a cumprir. Eu sou maluco? Eu sou doido? Deus falou no meu coração que é obrigatório todo mundo jejuar até dezembro. E eu vou matar todo mundo. Deus mandou então eu matar todo mundo. Não. A questão toda é que tem guerra que é por líder. E o líder não tem coragem. Ele quer envolver todo mundo. Não. O líder vai na frente. Jesus falou, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perderam.
Ou seja, chegam os soldados para pegar Jesus. Jesus falou assim, ó, somente eu sou o cumpridor. Eles estão comigo, tem nada a ver. Eles já são frutos que vão fazer a diferença após mim. Após mim. Eles não sabem o que é carregar a cruz. Eu vou ensinar agora para eles. Então, descendo do Getsemane, Jesus vai dar a última aula que falta: como carregar a sua cruz, sem negar o propósito, sem negar o valor, sem negar a verdade. Aleluia, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se coloca de pé, igreja, e os oficiais vêm para o altar. Bem calmo, que eu quero orar, para não ficar loucura, sair para beber água. Você aguenta ficar mais um pouquinho? Se coloque de pé. Isso. Essa túnica, identificou que essa túnica era tão perfeita. Escutem, essa túnica era tão perfeita que não foi feita em Israel. Só que só tinha túnica lá. Então alguém fez e veio entregar. Essa túnica eu estou com um terno. Imagine que por trás dessas roupas que eu estou usando, a túnica está lá guardada. Diferente de nós que chegamos com o título, Jesus não. Jesus, ele chega despido do título. Só vão comprovar que ele é sacerdote, sumo sacerdote, na hora que vão repartir as roupas. Na hora que vão repartir as roupas, tem a roupa que está grudada nele. Ah, mas tiraram a roupa dele, tiraram a parte que importa. Pelas leis judaicas, ação vexatória de nudez não podia. Roma queria impor isso. Na Gólgota, sim, deixava-se no final, mas na peregrinação não. Então Jesus, ele está na via dolorosa. Ele está andando como um sumo sacerdote. Só que é uma túnica muito bem feita, muito difícil até de tirar do corpo. Por quê? Então alguém vai ter que dedicar tempo a tirar essa túnica. Diga, por quê? Porque enquanto eu estou tentando tirar, é uma prova que ele é sumo sacerdote. Enquanto eu estou tentando tirar, tem alguma coisa louca acontecendo comigo sem ninguém me falar. Você, como é que foi? Como entrou isso aqui? Como que está? Ele é sumo sacerdote. E ele não quis se apresentar para a gente como sumo sacerdote. Porque ele falou, eu não vim cumprir a minha vontade. Mas não é porque eu não me apresentei que eu não sou. Você está dizendo o tempo todo, tu dizes. Tu dizes. Tu dizes. Quando o cara coloca naquela placa que ele é rei, e alguém diz assim, ei, diga que ele falou. Ele se lembra que Jesus falou o quê? Tu dizes. Eu não vou falar, quem tem que comprovar é você. Eu não vou abrir a minha boca. Diga você. Você sabe quando você encontra com o rei. Aleluia. Você sabe quando você encontra com o rei. Então, tu diga. Fale você. Tá, escreva na placa dele que ele é. Escreva que ele é rei. Aleluia. Os soldados conseguem tirar. As roupas
dessa terra é muito fácil de dividir. Porque cada um olha o que você tem e fala: eu quero a roupa dele, eu quero o sapato, eu quero a calça. Tem 4, você vai querer o quê? Eu quero a camisa. Pronto, eu fico com o sapato. Eu fico com a calça. Opa, beleza. Ei, e a túnica? E a comprovação? Quem fica? E a comprovação? Quem fica? Eu não sou digno de escolher. O outro eu também não sou. O outro eu também não sou. E agora? Faz o que a lei determina. Vou lembrar de Esther. Quer lembrar? Lance pu. Lance sorte. Lance sorte. Quando lança sorte, essa túnica sai de um corpo em cumprimento do ofício carne, em obediência espírito, e vai para a mão de alguém que eu não sei até o dia de hoje. Mas uma coisa eu te asseguro: aquele homem deve ter ficado perturbado. Só que agora, a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que aquilo que foi feito provavelmente nas esferas celestiais está na mão de um homem. A parte ruim é que ele vai olhar as marcas do sangue e ele foi responsável também por aquilo. Ele vai ver, porque para tirar como os pedaços do corpo de Jesus estavam saindo, então a túnica estava toda ensanguentada. Então é um martírio para quem vai ficar vendo também. E um martírio maior ainda, porque aquele soldado que ele pede água, que não dá água, que fura, que sai água, ele vai dizer um negócio: verdadeiramente, aquele homem é o Filho de Deus. Verdadeiramente, aquele homem é o Filho de Deus. Fechemos os nossos olhos, meus irmãos. Oh, Jesus, que noite sublime na Tua presença que daremos nós ao Senhor por todas as coisas. Essa igreja te adora, Senhor. Andamos uma vida inteira, Senhor, sem entender tanta coisa, mas nós precisamos mesmo é fazer uma aliança contigo. É muito confrontante para alguém que perseguiu o Senhor, dividiu as tuas roupas. Quando se lança sorte, a túnica do Senhor ainda vem para as suas mãos. É um objeto de querer e depois eu acho que eu não queria, mas o peso já está na mão, Senhor. Nós já estamos com a tua túnica, Senhor. Nós estamos andando com a tua túnica. E precisamos nos lembrar do sangue. Precisamos nos lembrar, Senhor, que nós causamos dano ao reino. Precisamos confessar que a cada dia somos completamente dependentes de Ti, da Tua graça, da Tua unção, do Teu favor e da Tua misericórdia. Quebranta o nosso coração, Espírito Santo, Consolador. Por favor, Espírito Santo, gere dentro de nós um verdadeiro arrependimento. Nos linke em Ti, nos coloque convictos, cravados em Ti. Senhor, precisamos nessa noite ter um encontro ainda mais profundo com o Senhor. É noite de mesa, noite de ceia, noite de filho, noite de pai. É noite de intimidade, Senhor. E nós queremos desfrutar da Tua benevolência. Eu queria saber se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus. Eu sei que é uma pergunta: quem somos nós para aceitá-lo? Se foi Ele que nos amou primeiro. Mas Ele está o tempo todo dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Tem alguém que quer mudar de vida, de verdade, sair
desse ambiente terreno, carnal, e formalizar uma aliança com Cristo. Ser um cristão, um Cristo no centro. Tem alguém? O Senhor está chamando filhos para se juntarem na colheita desses dias. O Senhor está convocando a igreja para a intimidade. O Senhor quer que você venha se despir de tudo aquilo que são as incapacidades, a carnalidade, para que Ele venha fazer algo grandioso, glorioso, majestoso na sua vida. E quando uma pessoa é ganha dentro de uma casa, toda casa recebe da benevolência. Deixa a benevolência de Cristo entrar na sua vida. Faça uma aliança com Ele. Reconheça Ele como seu Senhor, como seu único, eterno, soberano. Ele está te chamando. Você está lutando com as suas forças, mas chega um dia que até as suas forças acabam. Você precisa de Cristo. Nós precisamos da mão redentora dEle, do milagre e da proteção dEle. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Seja exaltado. Tome seu assento um minuto.